Olá amigos, nós iniciamos esse episódio da nossa websérie falando sobre salvação. Essa é a parte 3 do tema salvação e no episódio de hoje nós trataremos da seguinte pergunta, que é a continuação do vídeo anterior: como posso ser perdoado de meus pecados? No vídeo anterior nós falamos sobre a condição do homem, como ele se encontra a partir do seu nascimento e o que ocorreu no Éden para que nós nos encontrássemos nessa condição. Nós aprendemos no episódio anterior que o homem se afastou de Deus, que ao pecar, Adão não apenas caiu da presença de Deus e trouxe sobre si a maldição do pecado e a morte, mas gerou descendentes com uma natureza pecaminosa. Não é que nós sejamos responsáveis pelo que Adão fez, mas nós nascemos com uma natureza semelhante ao de nosso antepassado, o Adão. Galinhas geram pintinhos, jacarés têm pequenos jacarés e pecadores têm filhos que estão também pecadores. O nosso problema desde a queda de Adão, melhor dizendo, é a natureza que nos compõe, a nossa matéria-prima espiritual, por assim dizer, ou moral. Nós somos naturalmente pecaminosos. Essa é a nossa natureza, isso é quem nós somos. É interessante notar que nós, com facilidade, com tranquilidade, aceitamos elogios ou promessas ou falas benéficas ou aparentemente boas. Quando as pessoas falam sobre Deus e Jesus, todo mundo diz que acredita neles. E quando nós perguntamos, e você acredita no inferno? A maior parte das pessoas diz que não. As pesquisas atuais sobre o assunto revelam que há mais pessoas que acreditam na Bíblia e em Deus do que aquelas que acreditam no inferno. O mais curioso e interessante sobre esse assunto é que a mesma Bíblia e o mesmo Cristo, o mesmo Jesus em que essas pessoas dizem acreditar, também relata a realidade do inferno, no qual essas pessoas não acreditam. Elas acreditam em Cristo, mas não acreditam em tudo o que ele diz, pelo menos não naquilo que elas acham que não é bom para elas. Elas acreditam na Escritura, mas não acreditam na parte da Escritura que fala sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, sobre a consequência das nossas escolhas. É incoerente, não é mesmo? Se você acredita em Cristo, você acredita em tudo o que ele diz. Caso contrário, você não acreditaria nele, mas só numa parte dele. Então não poderia crer nele e crer que tudo o que ele diz é verdade. Se ele mentiu sobre uma parte da sua doutrina, o que garante a você que ele não mentiu sobre tudo? Um mentiroso pode mentir sobre qualquer coisa, não é mesmo? E se a Escritura não é verdadeira sobre o que ela diz a respeito do inferno, por que ela seria verdadeira sobre o que ela diz a respeito do céu? Ou da bondade, ou do amor, ou de qualquer outra coisa? Ou nós acreditamos em tudo o que ela diz, ou nós não acreditamos em nada do que ela diz. Não se pode ir pelo meio e acreditar em uma parte só, porque seria incoerente, seria ilógico. Bem, há uma razão por que as pessoas não querem crer na existência e na realidade do inferno. Por que elas negam o inferno? Por que é uma negação a respeito do inferno? Bom, porque ninguém quer ir para lá em primeiro lugar. Perceba uma coisa, nós falamos no episódio anterior que o destino daqueles, que a natureza humana, melhor dizendo, é pecadora e que nos encontramos afastados de Deus. Se não fizermos nada a esse respeito, se não mudarmos isso, se não tomarmos uma decisão que modifique o rumo da nossa vida e da nossa natureza, nós estaremos em rota de colisão com Deus, o que significa a perdição eterna. Em Mateus capítulo 25, verso 46 diz: irão estes, aqueles que não creram em Cristo, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Portanto, há um tormento para aqueles que não são justos, aqueles que não foram justificados. O modo pelo qual obtemos essa justificação nós falaremos mais adiante, mas é importante saber que o inferno é uma realidade.
O próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você sabia que há mais versículos fazendo referência ao inferno na fala de Jesus nos evangelhos do que no céu? Por quê? Porque o inferno é a realidade de todos nós se não fizermos nada a respeito. Para ir para o inferno, basta não fazer nada. Se você não fizer nada a respeito da sua atual condição, desde o seu nascimento, então o seu destino é o inferno. Não vamos falar sobre inferno, Gehenna, Hades, as distinções sobre isso. Apenas importa saber que é um lugar de tormento para aqueles que persistem na condição de pecadores, rebeldes, distanciados e separados de Deus. Bom, e há algo que eu possa fazer a respeito? Você pode perguntar, o que eu posso fazer? O que pode ser feito? Bom, em primeiro lugar, saiba que Deus já fez algo a respeito. Ouça o que ele diz. Em João, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, e o verso 1, vamos ler até o verso 21. Esse texto refere-se a uma conversa muito interessante que um dos membros do Sinédrio, que era uma associação dos homens mais importantes de Israel, pouco mais de 70 homens, Sinédrio, que eram em torno de 70, pouco mais de 70, os homens mais importantes e que tomavam as decisões em Israel. Dentre os judeus, obviamente, eles estavam sob o controle romano, mas esse controle, parte dele era delegado à liderança de Israel, a esse Sinédrio. Um desses 70, um pouco mais de 70 na verdade, não eram exatamente 70, era um pouco mais, era Nicodemos. Veja o que a Escritura diz a respeito da conversa que ele teve com Jesus em um certo dia. Muito interessante. Verso 1, João capítulo 3 e verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nessa conversa, nós vemos algo interessante logo no princípio, quando diz que havia entre eles um homem chamado Nicodemos, e ele foi ter com Jesus à noite. À noite não era o momento adequado, ou o momento mais comum de se haver uma conversa, de se estar à rua. Diferente dos nossos dias em que a energia elétrica, naqueles dias a noite era sempre muito perigosa, as viagens não ocorriam à noite não se saía na rua, a menos que você tivesse escolta, era muito perigoso. Mas Nicodemos prefere ir à noite justamente porque ninguém estava na rua nesse horário. Ele não queria ser visto com Jesus. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava ali com Jesus. E ainda que ele estava dúvida em alguns assuntos, tinha dificuldade para entender alguns assuntos, Jesus começa falando sobre ele, com Nicodemos dizendo, verso 3, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entende isso. Como assim nascer de novo? Por que nascer de novo? E como nascer de novo? Voltar para o ventre da mãe? Ele achou que Jesus estava falando literalmente. Não. Veja, nós falamos no vídeo anterior, na segunda parte do tema salvação, que o homem nasce pecador, com uma natureza pecaminosa. Ele precisa nascer de novo, porque ele precisa de uma nova natureza se quiser entrar no reino de Deus. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa morrer para a velha natureza. A velha natureza dele precisa ser mortificada. E ele precisa matar os seus desejos, a sua inclinação natural, para que ele possa entrar no reino de Deus. Veja, ele não se torna bom, faz boas coisas e Deus o aceita. Não, Deus o aceita como pecador e então o faz nascer de novo. Veja que interessante. Aquele que não nascer da água e do Espírito de Jesus não pode entrar no reino de Deus, verso 5. A água, o que é a água? A água é a palavra, é a Bíblia. Jesus disse isso a Pedro na última ceia. Ele disse, era para a Seve Pascal, eles estavam realizando o ritual da Páscoa judaica, porque a Páscoa é uma celebração judaica. E se você não é judeu, não tem motivo para celebrar a Páscoa. Aliás, nem os judeus têm mais motivo para celebrar a Páscoa, uma vez que Cristo é a nossa Páscoa, ele já foi sacrificado. Ele diz a Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra que ele tem pregado é limpeza, é a água que purifica. Jesus disse, você deve nascer da água, você deve nascer na palavra, você deve crer no que eu disse e deve nascer do Espírito, você deve nascer espiritualmente. E na dimensão espiritual da sua alma e do seu espírito nascer de novo, do Espírito Santo. Como? Através da palavra que eu preguei, que Cristo pregou, que Cristo disse. O que é nascido da carne de Jesus é carne, ele só vê o que é físico, o que é natural. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que nasceu de novo, ele pode ver além do físico. Ele pode ver a dimensão espiritual, a condição do homem, a sua condição caída e a necessidade de encontrar-se com Deus e como Cristo é de fato não apenas o Salvador, mas o Filho de Deus, o próprio Deus, Filho, e o único meio de obtenção da salvação. E Nicodemos aparentemente ficou bastante impressionado com a fala de Cristo, porque no verso 7 Jesus diz, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus diz, você está maravilhado com o que eu disse? Não fique maravilhado. Isso é simplesmente como as coisas devem ser, se você quiser entrar no reino dos céus. E Nicodemos, muito sinceramente, no verso 9 diz, como pode ser isso? Como é que eu posso nascer de novo? Nicodemos realmente queria saber como ele podia nascer de novo. Era uma doutrina nova para eles até então não entendiam, porque o Velho Testamento apontava para isso, mas eles não perceberam, eles não conseguiram ler na entrelinha do Antigo Testamento. Jesus então respondeu e disse no verso 10, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Você não entende o básico, o fundamental da salvação sendo mestre em Israel? No verso 13 ele diz, ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu,
o Filho do Homem, que é o próprio Cristo. Ele disse: eu estive com o Pai, eu sou Deus Filho, eu estive lá e eu posso falar do céu. Verso 14 é muito interessante, ele cita um evento na história de Israel em que Deus orienta Moisés a construir cruzes e nelas crucificar serpentes. Você se lembra do vídeo anterior em que nós falamos que a serpente enganou Eva no Éden? Era o diabo, a representação do diabo, o diabo materializado na forma de uma serpente que enganou Eva. Este mesmo símbolo do engano, da mentira e do pecado através da mentira e da desconfiança da palavra de Deus que o diabo semeou no coração de Eva e fez ela pecar, é representado aqui quando Deus diz a Moisés no deserto que crucificasse serpentes. Jesus, ao ser crucificado, desfez a obra do diabo de trazer ao homem pecado, de contaminar a natureza humana com pecado, apesar de que o homem também tomou a decisão de ser enganado, de acreditar na mentira. Cristo é o Cordeiro que, sacrificado, traz nova natureza aos que creem. Assim importa, verso 14, que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, Jesus seria crucificado. Ele está dizendo isso claramente a Nicodemos. Ele diz: o Filho do Homem também será crucificado como a serpente foi crucificada no deserto. Não que ele seja serpente, não é. Pelo contrário, desfaz a obra da serpente. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas quem não perece? Todo aquele que nele crê. Não é toda a humanidade, não é automático. É somente para os que crerem. Todos podem crer, mas só os que de fato assumirem isso e crerem terão a vida eterna e não perecerão. E os que não crerem, obviamente, perecerão. É a condição lógica. Se os que crerem não perecerão, os que não crerem perecerão. Porque Deus, e esse é o considerado texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, Cristo, para que todo aquele que nele crê, somente todo aquele que nele crê, não pereça. Crê em quem? No Filho, em Cristo, mas tem a vida eterna. Veja o verso 18. Quem crê nele, no Filho, não é condenado. E o que é crer? Já vamos falar sobre isso. Mas, veja essa parte do versículo 18 que muitas pessoas ignoram, assim como ignoram a realidade do inferno. Mas quem não crê já está condenado. Se você não crê de fato, e crer não é apenas acreditar, mas é obedecer. É, em primeiro lugar, conhecer. Você conhece a palavra de Cristo, você já leu a Bíblia toda, você já leu tudo o que Jesus disse nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas, João, e todo o Novo Testamento ao menos. Você já leu para entender o que ele requer de você e obedeceu e permaneceu. Confiou de fato, não nas suas obras, mas naquilo que Cristo disse. Se você não fez isso, se você não creu, isso é crer de fato, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí você diz: e tem volta para mim? Claro que tem. Basta crer. Se você ainda está vivo, você ainda tem esperança. Se você ainda está vivo, você pode crer. Só não pode crer que já não está entre nós, infelizmente. E qual é a condenação? Veja, verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus está dizendo: eu vim ao mundo e anunciei a verdade, as pessoas não creram no que eu disse, porque eu mostrei quem elas realmente são. Eu trouxe luz e as pessoas não gostaram, porque um ladrão gosta de roubar na escuridão, porque é onde a luz se manifesta o que ele está fazendo, e é vergonhoso e constrangedor para ele ser revelado como um ladrão. Um mentiroso nunca quer ser pego na mentira, porque seria constrangedor, seria vergonha para ele. Publicamente ser desmascarado como um mentiroso. Verso 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja, a salvação somente em Cristo. Ele é o Cordeiro que, ao morrer por nós na cruz, ele se sacrificou, ele foi crucificado, tomando sobre si os nossos
pecados. Todos os pecados que você cometeu em toda a sua vida. Lembra que eu disse que você tem uma natureza pecaminosa? Eu tenho, todos nós temos. Admita isso em primeiro lugar para que você possa resolver o problema. Admita o problema, então você poderá resolvê-lo. E mesmo que você não admite, ele não deixa de existir, ele continua existindo. Jesus pegou todos os pecados que você fez, tudo o que você fez conscientemente errado, tomou sobre si aquilo que te afastava de Deus, levou sobre si e pagou com a própria vida na cruz. Por que ele fez isso? Não eram os pecados dele, ele não tem pecados. Nós temos, porque ele te amou. E ele queria que você não passasse a eternidade longe dele. Ele queria que você fosse purificado, que você fosse justificado, transformado em justo. A justiça que era dele é colocada em você. E a iniquidade que é sua é atribuída a ele, ainda que ele não tenha pecado. É como se você cometesse um delito, você se apresentasse no tribunal, o juiz dissesse, alguém tem que permanecer na cadeia durante 10 anos em cumprimento à pena pelo dano causado. E de repente o próprio filho do juiz se apresenta e diz: pai, pode livrá-lo, eu vou cumprir a pena dele. Eu vou passar 10 anos na cadeia, eu vou cumprir a pena e coloque no meu nome a conta da dívida, do erro dele. Ainda que eu não seja culpado de nada e eu seja inocente e correto, pode pôr no meu nome, eu vou pagar essa pena para ele, porque ele não pode pagar, mas eu posso. Ele não tem condições, ele já está velho demais, e se ele passar 10 anos na cadeia, ele vai morrer antes de terminar a pena. Eu cumpro a pena. A pena que ele não consegue cumprir, que vai além do que ele é capaz de pagar, eu pago. Jesus pagou a pena que nós não éramos capazes. Ainda que nós morrêssemos, nossa dívida continuava com Deus, porque é necessário o sacrifício de alguém justo, não de um pecador. Cristo sendo diferente de nós, que temos uma natureza pecaminosa. Cristo sendo santo, ao morrer, supriu todos os requisitos da ira de Deus. E a justiça dele é atribuída a nós. Você já recebeu um favor na vida? Você já esteve em uma fila com o número 90 e alguém com o número 30, sendo que estamos no 28 ou 29 sendo chamado, simplesmente trocasse de lugar com você e dissesse: você fica com o 30 e vai ser o próximo a ser chamado, ou um dos próximos, e eu vou ficar no 100. Você pode ficar com a minha senha, você pode ficar com o meu lugar, eu vou ficar no seu lugar. Você apenas tem que aceitar e crer e ficar no lugar onde eu estou colocando você. Você não pode voltar ao lugar da fila onde você estava, você tem que ficar no meu lugar, aqui, e tem que permanecer aqui. Você aceitaria? Eu aceitaria, eu ficaria ali. Eu mudaria de lugar e permaneceria no lugar que ele me colocou. Você não ficaria grato? Você não seria agradecido por alguém que fez um favor assim? Imagine se alguém desse a própria vida por você. E não apenas para salvar uma vida temporária que daqui a alguns anos vai novamente se perder. Você pode ter a sua vida salva por um bombeiro, um agente da lei, enfim. E nós somos gratos por isso, certamente é uma segunda oportunidade, mas a vida é finita mesmo assim, você vai morrer algum dia. Agora imagine alguém que morreu por você para que você tivesse vida, não por um tempo, mas para sempre. Que você, apesar de morrer fisicamente, tivesse vida espiritual com Deus. Que quando você passasse por além, você tivesse não um destino de condenação no inferno, mas de comunhão com a maravilhosa presença do amável Deus. Você aceitaria um presente assim? Eu aceitaria. E meus amigos, eu aceitei. Eu recebi. Eu confiei no que Cristo disse e resolvi caminhar nos passos dele e permanecer naquilo que ele nos ensinou. Porque não basta você dizer que acredita, você deve acreditar e permanecer nele. Você deve obedecer o que ele disse, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Se você crê em Cristo de todo o coração, ele te recebe e ele te salva. E se você permanece nele, você continua salvo. Mas se você deixa a presença dele, se você deixa o lugar na fila, você não será chamado. Porque você não estava no lugar que deveria.
você perde o privilégio que tinha. Veja o que João diz na primeira carta de João, capítulo 2, versos 2 a 6. E ele, Cristo, se você voltar ao verso 1, vai perceber que ele está falando de Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Você percebe que é preciso permanecer em Cristo para continuar salvo, não para ser salvo, mas para continuar salvo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Se você vive fora da vontade de Deus, se você faz aquilo que Deus diz que não deve fazer, que é errado, e diz que conhece a Deus, você não conhece, não de verdade. Verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Verso 6, aquele que diz que está nele, também deve andar, como ele, Cristo, andou. Se você diz que conhece a Cristo, se você creu de verdade nele, você vai andar como ele andou. As pessoas verão Cristo e a obra de Cristo em você. Jesus não é um dos muitos meios pelo qual você pode obter salvação. Não há salvação por meio de qualquer outra forma senão essa. Há muitas pessoas no mundo falando sobre mantras, sobre sacrifícios religiosos, sobre atitudes religiosas e sobre uma série de coisas que você tem que fazer para obter a salvação. Mas vejam que Jesus, e muitas dessas pessoas consideram Jesus como um profeta, como uma coisa ou outra, mas o próprio Cristo disse que não é só um profeta, ele é o próprio Deus, Filho e o único meio de salvação. As pessoas que dizem crer nele fazem algo diferente do que ele disse, dizem que creem nele, mas acreditam que ele é só mais um profeta dentre muitos. Ele disse que não é. Ele disse, eu sou. Ele usou, eu sou com letra maiúscula, no original YHWH, ele usou o nome impronunciável de Deus, referindo-se a si mesmo como o próprio Deus. Significa que ele é Deus. Os judeus entenderam isso, pegaram em pedras e tentaram apedrejá-lo por causa disso. Eles consideraram isso uma blasfêmia. E muitas pessoas que dizem crer nele, na verdade não creem, porque não creem que ele é Deus. Mas veja o que ele mesmo diz. João capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu não sou um meio de salvação dentre muitos. Eu não sou um caminho dentre muitos, ou uma verdade, ou uma vida dentre muitos. Não. Eu sou o caminho único, a verdade, a única, a vida, a única, o único meio de você obter genuinamente vida espiritual é em Cristo. Ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Se você está em qualquer outro caminho ou em outra suposta verdade que não Cristo, como a Escritura relata que ele é, você está fora do caminho que leva ao céu, e esse caminho leva à perdição. E eu preciso dizer isso a você e alertá-lo a respeito disso. Veja o que Jesus diz no capítulo 3, verso 36 do Evangelho de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus deixa claro, o inferno é real. E se você não crer e não confiar nele, naquilo que ele fez na cruz, se você rejeitar o sacrifício dele, não resta esperança a você, senão a condenação. E uma condenação não de um dia, um mês, uma década, um século, mas para sempre. Porque sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece continuamente sobre ele. Se você não crê no Filho. E é Jesus que está dizendo isso. E muitas pessoas que dizem crer nele não creem no que ele disse aqui. E como podem crer nele então? É mentira que creem nele. São mentirosos, porque se crescem nele, acreditariam em tudo o que ele disse, inclusive nesse texto. E ele repete isso insistentemente, ele disse isso muitas e muitas vezes.
E você pode achar que pode obter a salvação por si mesmo. Mas veja o que diz aqui em Romanos capítulo 3, verso 10 a 28. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, isto é, Jesus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, que para todos e sobre todos os que creem, somente estes, fique bem claro, perceba isso, caro ouvinte, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você é justificado pelo que Cristo fez, não pelo que você faz. Mas a partir do momento que você foi justificado, que você creu em Cristo, no sacrifício substitutivo dele na cruz, tomando o seu lugar, e ele te dá uma nova natureza a partir de então, você pode e deve, necessariamente, desculpe o pleonasmo, mas é necessário para afirmar isso com veemência, permanecer em Cristo. Você deve permanecer nele, você deve obedecer o que ele disse e então permanecer na sua condição de salvo. Se você entra num barco com destino a um determinado lugar e se no meio do caminho você se lançar ao mar, você sair do barco, você não chegará ao destino, você ficará naufragado em meio ao oceano. A salvação é da mesma maneira. Se você entrou no barco da salvação, se você confiou na obra de Cristo, você então nasceu de novo, foi santificado, purificado, feito justo, você deve permanecer na justiça de Cristo, obedecendo a sua palavra, para chegar ao destino que é a própria presença eterna de Cristo, é habitar para sempre com Ele. Se você deixar esse barco, se você abandonar Cristo, vivendo para si mesmo de novo, e segundo os seus próprios conceitos e vontades, e iniquidades e pecado, você se separa de Deus, você se lança ao mar, você sai do barco e não chega ao destino. O seu lugar é a condenação, então. Você percebe? Você precisa permanecer, você precisa crer, confiar e permanecer. Continuaremos tratando deste maravilhoso tema, a salvação, no próximo vídeo. Não deixe de nos acompanhar também no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, no SoundCloud, no nosso podcast Uma Voz no Deserto. Deixaremos o link na descrição do vídeo para que você também possa acompanhar lá temas importantes. Iniciamos o estudo das cartas de Apocalipse e também muitos outros temas virão. Acompanhe-nos também por lá e seja abençoado. Fique com Deus, tenha uma ótima semana.